Olá, tudo bem? Hoje eu quero te falar como as grandes empresas se comunicam. Aquelas grandes empresas no sentido de valor de mercado. Aquelas que são muito conhecidas e elas têm um modo muito similar de fazer uma comunicação. É completamente diferente, completamente oposta ao que as pequenas empresas, a maioria das pequenas empresas fazem, inclusive até algumas médias fazem. Eu vou te explicar hoje como elas comunicam. Eu sou o Luiz Amorim, da Apollo Business Consultoria, e eu estou aqui hoje em Paris, aqui na sequência, na reta do Louvre, para te contar essa diferença crucial que muda completamente a forma de comunicação. Um pesquisador inglês chamado Simon Sinek, muito conhecido, ele fez uma pesquisa um tempo atrás analisando como os grandes comunicadores da história eles se comunicam, como Martin Luther King, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, como eles se comunicavam e como as grandes marcas se comunicavam, como Apple, como Harley Davidson e algumas outras grandes marcas, como que se existia alguma coisa em comum, e ele encontrou. E ele encontrou não só uma similaridade entre esses dois grupos, tanto de pessoas quanto de empresas, uma similaridade na comunicação, como também encontrou que um sentido da forma como eles comunicam é oposta ao que 98, se não 99% das outras empresas fazem no mundo. O que eles têm em comum, esses grandes oradores, com as grandes empresas? Bom, os grandes oradores, muitas vezes, como Martin Luther King, Jesus Cristo e Mahatma Gandhi, eles tinham uma filosofia a seguir, um porquê. Eles faziam aquilo. E esse porquê era a base da comunicação. O sentido de comunicação partia do why, que era com a razão de existência. Jesus Cristo pregou o que ele acreditava como filosofia, como religião. Mahatma Gandhi, ele acreditava a não violência e várias outras coisas que ele propagava. Era justamente essa ideia. E Martin Luther King, a questão do sonho, dele propagar o que ele compartilhava. Ao mesmo tempo que quando uma pessoa se comunica dessa forma, outras pessoas que se comunicam da mesma forma, que têm as mesmas crenças, os mesmos ideais, os mesmos valores, elas se identificam com aquilo. E ao se identificar, se tornam seguidores. E as grandes marcas, elas fazem o mesmo sentido. A empresa, que hoje está avaliada aí em quase 800 bilhões de dólares, isso é mais do que todas as empresas da Bovespa no Brasil, listadas na Bovespa, e ainda teria que pagar 150 bilhões de volta, é a Apple. A Apple, essa empresa, que inclusive o Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, anunciou as vendas das ações da GE, ele era um grande acionista, vendeu 1/3 com as ações da IBM para investir mais nessa empresa que tem crescendo mais esse valor. E como que a Apple fez para construir esse valor? Basicamente com marketing, não é só questão de produto. Em várias avaliações, o iPhone ainda foi classificado como não o melhor produto em termos de si, mas sem dúvida ele tem o melhor marketing. Eu vou te explicar como que eles comunicam. Se você pegar as campanhas antigas, já desde lá para trás, você vai ver que desde sempre a Apple se comunica os valores que ela tem. A campanha que foi campeã no mundo inteiro de publicidade foi a questão de 1984, que eles fazem uma analogia com George Orwell. Se você não viu, digita aí no YouTube que você vai ver. E sempre a ideia da Apple é comunicar o que ela pensa. Você vê que ela não fala do produto, ela não fala dos atributos, ela não fala de memória, ela não fala disso. Claro que na apresentação do produto é um outro ponto, mas nas propagandas você não encontra. No Brasil mesmo, você vê as campanhas aí, as publicidades elas são voltadas a uma imagem, a um preto e branco, a uma coisa diferente, e nunca é o produto em si, porque elas estão propagando os valores. E as pessoas que identificam, como a campanha também muito mundialmente que ficou famosa deles, é o Think Different, eles falam que eles projetam produtos para pessoas diferentes, pessoas que não cabem dentro da caixa, pessoas que pensam fora da caixa, que têm uma visão diferente de mundo, que desafiam o status quo. Eles colocam Einstein na propaganda, diversas outras pessoas célebres, e a ideia é essa. E é isso que eles defendem, é isso que eles vendem. E as pessoas se identificam, as pessoas que não se identificam com o status quo, as pessoas que se sentem diferentes, elas se identificam. E é essa filosofia que Steve Jobs, um dos maiores marqueteiros de todos os tempos, fez. Outra empresa fez isso, a Harley Davidson. Se você vê, os consumidores da Harley Davidson são consumidores em que eles têm eles têm 50, 60 anos, trabalham em escritórios, são pessoas desse tipo, mas que por um lado eles têm um lado mais rebelde, tem um lado mais de aventura, de querer viver, de gostar de moto, e essa aventura cria uma comunidade, por exemplo, da Harley Davidson, de pessoas que gostam. Então eles vendem o estilo de vida, a comunicação é do why, e depois desse why tem a ideia do how, através de uma moto que faz isso, desse modo, e por fim, o quê? E por fim é o quê?
Outra marca que faz isso é a Red Bull. A Red Bull também, você vê essa anúncio da propaganda da Red Bull, como que é? É um esporte, é reverência, é brincadeira nas propagandas que tinham um tempo atrás, com aquelas brincadeiras, a irreverência, são os valores da marca que eles comunicam. E as pessoas se identificam com esses valores, acabam se identificando e tornando seguidores, os brand lovers. E o que isso tem a ver? Se você tem um negócio e você, muitas vezes, há pouco tempo atrás, uma amiga me ligou falando que ela precisava de uma ajuda, e nessa ajuda, o que ela me descreveu, ela tinha uma loja de roupa, e ela descreveu completamente as coisas físicas, as coisas, os atributos tangentes do produto. E aí o que as pessoas muitas vezes elas comunicam, as pequenas empresas, o que elas fazem? Nós somos uma empresa assim, assim, assado, nós fazemos isso do melhor modo, melhor material, porque a gente acredita que a gente quer entregar o melhor para o cliente. Você compreende que isso é completamente sentido oposto? Ela falou primeiro o que ela faz. Nós fazemos um produto que tem isso, como? Com tal atributo, com tais cores, com tais elementos, com tal material. E nós fazemos isso porque nós queremos satisfazer os nossos clientes, porque queremos eles felizes. Enfim, é o sentido oposto. O Simon Sinek chama isso de Golden Circle. O Golden Circle tem no centro principal aqui o why, o how, que é o como, e por fim, o what. E aí ele traça um círculo que as empresas e os grandes oradores partem do why, que é o porquê, e vão até o quê. Por fim, a última coisa é o quê. A questão como Martin Luther King, primeiro era o sonho, primeiro era a ideia de igualdade, e por fim, depois o como, e depois o que de fato vai ser feito. E as pequenas marcas não, elas fazem o que, nós somos e tal, a gente faz isso, e parte do sentido inverso, vão do what, depois vão pro how, e por fim terminam no why. Então se você se comunica desse jeito, você certamente pode estar sendo prejudicado, se você não tem seguidores, se você não tem, nesse sentido, observa isso, observa a sua comunicação, faça como os grandes oradores, faça como as grandes marcas, e não deixe de aproveitar isso. Isso não tem a ver com tamanho de empresa, isso tem a ver com comunicação, com pensar em construir seguidores da sua marca. Se você quer ter seguidores e pessoas que amam a sua marca, não hesite em fazer isso. Se você quer compreender mais sobre isso, eu recomendo que você baixe um e-book. Eu tenho no meu capítulo um capítulo que eu falo sobre o valor, eu falo sobre como se comunicar, e lá eu explico muito mais detalhes o Golden Circle. Bom, se você gostou, eu vou deixar aqui. Se não, se deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem talvez possa ajudar, com quem esteja precisando. Eu sou Luiz Samorim, até o próximo vídeo e a gente se fala. Até lá, tchau, tchau.